Bom dia a todos. Então, é uma honra estar aqui nessa missão de apresentar o prêmio José Dantas de Souza Leite. Gostaria de agradecer muito à comissão científica, à comissão organizadora de ter essa oportunidade. E esse prêmio, então, ele é um prêmio que ele é outorgado a pesquisador brasileiro, trabalhando ou não no país, reconhecido pela sua contribuição científica ao desenvolvimento da endocrinologia, tendo essa contribuição em pesquisa básica e pesquisa clínica. Aqui nós temos os 3 laureados anteriores. Em 2014, em Curitiba, foi o Dr. Lício. Em 2016, a gente teve a doutora Berenice, em Salvador. E em 2018, a professora Polimar. E esse ano, então, a laureada vai ser a professora Ana Luísa Maia, pela sua contribuição científica na área da endocrinologia. E eu vou tentar aqui resumir para vocês muito rapidamente quem é a professora Ana Luísa Maia e por que ela está ganhando esse prêmio. Depois disso, ela foi para São Paulo, em Ribeirão Preto, fazendo endocrinologia e a pós-graduação, um mestrado em Ribeirão e já fazendo um doutorado em sanduíche em Ribeirão e em Harvard, onde ela depois seguiu os estudos fazendo pós-doutorado, e hoje ela mora e é professora titular de medicina em Porto Alegre. Então ela passou por vários estados do Brasil, inclusive fora do Brasil. Quando a gente fala de pesquisa, a gente vai falar muito de números, a gente vai falar muito de artigos científicos, de citações, mas eu vou tentar trazer um pouquinho aqui outros aspectos da carreira da professora Ana que eu acho que são tão importantes quanto. Um deles é a participação da professora Ana em diversas instituições, em diversas organizações, diversas sociedades. A gente tem aqui um resumo das principais, talvez, desde das organizações da URGS, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Fundação Médica, uma fundação de apoio que a gente tem dentro do Hospital de Clínicas, também das diversas sociedades médicas, a nossa SBEM, que nós estamos aqui no nosso congresso de hoje, a LACTES, que é a Sociedade Latino-Americana de Tireoide, a Sociedade Americana de Tireoide, a Endocrine Society, são 2 sociedades americanas, e também a Agência de Fomento de Pesquisa como o CNPq, CAPES e a SAPERGS. Além de simplesmente participar, como todos nós estamos aqui fazemos, a professora Ana sempre se destacou dentro dessas organizações como uma líder dentro delas, tanto que hoje ela é a presidente da LACTES, ela é presidente da Fundação Médica, já foi presidente do departamento de tireoide da SBEM. Então, ela, além de ter essa participação, ela sempre tem uma participação de destaque e tem uma característica da professora Ana que a gente consegue enxergar bem, quem conhece a carreira dela dentro dessas organizações, que é uma tentativa de modificar para melhor sempre esses lugares. Sempre tem um projeto de melhoria, sempre tem uma tentativa de fazer melhor para a organização ou para os pacientes que ela atende, ou então sempre tem essa questão de dar um algo a mais e melhorar em relação ao que era anteriormente. Em relação a números, a gente tem que falar, já que a gente mede hoje pesquisa e carreira científica por métricas. Nessas métricas, basicamente, são o número de artigos, número de citações, índice H, e aqui eu acho que os números falam por si só, né? Então a gente tem, se a gente for olhar o currículo da professora Ana hoje, ou semana passada, na verdade, a gente tem 148 artigos publicados em periódicos. Esses artigos, se a gente olhar uma base de dados tipo Web of Science, que é uma base um pouco mais robusta, enfim, e diminui um pouco o número de citações, a gente tem quase 4.000 citações dos trabalhos da professora Ana, o índice H de 30, e se a gente olhar para uma base tipo Google, por exemplo, a gente vai ver que esse número chega a quase 7.500 e o índice H pula para 42. E se a gente olhar no gráfico, a gente vê que isso é uma constante, né? Tanto em número de trabalhos, que são as barras, quanto em número de citações, isso é uma constante e que vem aumentando, né? A gente vê que o número de citações ele tem uma tendência de aumento aqui e que parece que isso vem se confirmando. Então, é uma carreira que ela já está bem consolidada e ela vem ainda progredindo. Como eu falei para vocês, os números são frios, né? Então, se a gente olhar só para números, talvez a gente não perceba tudo o que significam esses artigos. Daí eu selecionei duas partes da carreira da professora para falar para vocês um pouquinho melhor. A primeira delas é a criação ou a ajuda na criação do Laboratório de Biologia Molecular e Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas. Então, esse laboratório, ele é um laboratório que ele existia de uma maneira pequena antes da professora Ana chegar no hospital, e através da força de trabalho dela e ela sempre capitaneando as ações, esse laboratório hoje é um grande laboratório e através dele conseguiu se implantar então lá no Clínicas
o primeiro centro na América Latina, e logo o primeiro centro do Brasil, começou a fazer diagnóstico do câncer medular tireoide do ponto de vista molecular, então fazer a mutação RET nesses pacientes. Todos vocês sabem que o câncer medular, a mutação RET é um exame muito importante que permite rastrear os familiares dos pacientes com essa neoplasia e fazer um diagnóstico mais precoce, inclusive possibilitando a cura daqueles pacientes onde o diagnóstico é feito adequadamente bem no início da sua doença. Então ele muda o curso clínico da doença. Hoje o Laboratório do Clínicas ele atende vários lugares do Brasil, como vocês podem ver aqui. Obviamente a maioria dos pacientes são lá do Rio Grande do Sul, mas a gente tem um grupo grande de pacientes do Rio de Janeiro, tem um grupo grande de pacientes do Paraná e de Santa Catarina e tem inclusive pacientes de outros estados do Brasil. E a gente tem hoje mais de 750 pacientes que tiveram a sua mutação analisada. Então, pacientes com câncer medular, em que se analisou a mutação, são cerca de 60 famílias com câncer medular de tireoide familiar, associados à neoplasia endócrina múltipla, onde se permitiu então fazer esse diagnóstico mais preciso e mais precoce, especialmente em crianças. Um segundo ponto que eu gostaria de destacar é a criação da unidade de tireoide do Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas ele hoje tem uma unidade de tireoide que está alinhada ao serviço de endocrinologia, e essa criação ela foi outorgada, digamos assim, pela direção do hospital, graças ao número de pacientes, ou a quantidade assistencial que se produz nessa unidade, como vocês podem ver aqui nessas duas métricas, aqui, que é o número de consultas ambulatoriais por ano e o número de pacientes internados por ano com doenças da tireoide, mas também por essa capacidade de, dentro da unidade de tireoide, especialmente pela liderança da professora Ana, a gente conseguir fazer coisas diferentes, como por exemplo o diagnóstico molecular, e mais recentemente foi criado, nem tão recentemente assim, né, mas nos últimos anos foi criado o Centro de Pronto Diagnóstico Ambulatorial, que é um serviço que atende todo o hospital, não atende só a unidade de tireoide, onde são feitos exames, punções, biópsias, de maneira ambulatorial nos pacientes. No caso da tireoide, a gente utiliza isso para avaliar os nódulos de tireoide, e com isso, de novo, você conseguiu diminuir a fila de espera para fazer a punção, diminuiu o número de punções inadequadas e se aumentou o diagnóstico da punção do câncer de tireoide. Claro que essas duas iniciativas que eu falei para vocês, elas têm vários trabalhos científicos ligados a elas e sendo publicados ou já publicados. Boa parte daqueles números que a gente viu, eles se refletem aqui, mas acho que a gente entendendo um pouquinho o que são cada uma das coisas, a gente consegue ter uma noção maior da importância da pesquisa, que não é uma pesquisa em si, é uma pesquisa que ela é aplicada à assistência, uma pesquisa que melhora a vida das pessoas. E a gente vê isso nessas duas iniciativas e em várias outras, que eu não vou trazer aqui por motivos de tempo. A última que eu vou falar é a Conexão Brasileira. Tá? A Conexão Brasileira ela é uma iniciativa que ainda está sendo montada, em parte. Ela é uma tentativa de a gente ter uma conexão entre todo mundo que a gente tem câncer de tireoide no Brasil, de alguma maneira, permitindo, então, essa questão do diagnóstico molecular. Isso já está bem estabelecido, isso é um site, qualquer médico pode ter um login, é só pedir que esse login seja feito, e daí tem todas as instruções de como enviar o material para que a análise do RET seja feita dentro daquele nosso laboratório de biologia molecular. Além disso, a gente prospecta utilizar isso também para discussão de casos, para eventualmente fazer eventos. Tiveram 2 eventos da Conexão Brasileira de Câncer de Tireoide, e a ideia é isso, espalhar a informação e ajudar as pessoas que não estão dentro do centro acadêmico a cuidar melhor dos seus pacientes, mais uma vez mostrando aquilo que eu falei lá no início, que a professora tem esse caráter modificador nas coisas que ela faz. E talvez esse aqui seja um dos slides mais importantes, que é o slide das pessoas que a professora Ana formou ao longo desses 20 anos de carreira. Eu tenho a sorte e a honra de estar incluído entre essas pessoas. São cerca de 40 pós-graduandos, são essas pessoas que estão aqui acima. Imagino que vocês conheçam vários deles, né, que são pessoas que também têm algum destaque na sua atuação. Tanto que essas pessoas que têm uma marcação em vermelho em volta da sua foto são pessoas que hoje são professores em universidades ou faculdades, sejam públicas ou privadas. Né? Então a gente vê que, além de formar um grande número de pessoas, são pessoas que acabam também seguindo a carreira acadêmica e tendo a sua projeção. As pessoas marcadas em roxo são pessoas que, apesar de não serem professores, têm uma destacada atuação na sua área de trabalho, ou como líder de grupo de pesquisa, ou com algum destaque na sua linha de pesquisa. E embaixo, a professora Ana fez questão que eu não tivesse fotos de baixo, são os alunos de iniciação científica. É claro que a gente tem um crossover grande aqui entre os dois grupos, né? Vários alunos de iniciação científica, eles vieram aqui para cima,
Mas os alunos, eles têm uma importância porque a gente consegue transmitir esse legado e fazer com que os alunos lá da graduação, que estão fazendo medicina, ou tem até alunos que nem são da medicina mais, tenham essa mesma vontade de fazer ciência e consigam trocar para frente essa questão de a gente fazer as coisas certas, fazer coisas modificadoras. Então todas as pessoas aqui são pessoas que têm dentro do seu DNA de pesquisa imputado pela professora Ana esse tipo de característica. E eu acho que a gente consegue ver isso bem nessa foto aqui. Essa foto a gente tirou no dia que a gente comunicou para a professora Ana que ela estaria recebendo esse prêmio em algum momento, né? A gente não sabia que ia ser hoje, não sabia que ia ser assim como a gente está aqui, né? Mas ela foi comunicada que receberia esse prêmio, e ela fez questão que a foto oficial da entrega fosse com todo mundo do grupo de pesquisa que estava lá naquele momento, que era uma festa de fim de ano, pré-pandemia, como vocês podem ver, está todo mundo sem máscara, todo mundo se agarrando, aglomerado, então era o normal na época, né? E ela fez questão que todo mundo tivesse a mesma foto. Ela não quis tirar uma foto sozinha, nem ela só e o professor Goldani, ela quis tirar uma foto com todo mundo do grupo de pesquisa. Então acho que isso fala bastante desse caráter que eu tentei transmitir para vocês ao longo da apresentação, de como a professora Ana trabalha e por que hoje ela está aqui recebendo esse prêmio. Então eu gostaria de convidar o Rodrigo, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, para entregar o prêmio para a professora Ana Maia. Bom dia a todos. Como presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, é uma grande honra poder participar da entrega de um dos prêmios da nossa sociedade. Os 4 prêmios da SBEM foram criados para reconhecer e valorizar pessoas que são referências dentro da medicina e da endocrinologia brasileira. Pessoas que são exemplos do que um médico deve ser, que um professor deve ser, o que um administrador deve ser, exemplos de integridade e de conhecimento. Então, é com grande orgulho que eu convido a professora Ana Luísa Maia a receber esse prêmio. Do Rafael, são poucos, têm o privilégio de serem apresentados pelos seus alunos. E é uma felicidade muito grande, um toque especial nesse prêmio. Quero agradecer ao Dr. Rodrigo Moreira, atual presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, e ao parabenizar e ao mesmo tempo mencionar o excelente trabalho do Dr. Newton Dornelles, o professor César Boguskevich mencionou ontem o que é esse congresso, o que é dedicação, e eu já parabenizo a todos pelo esforço e pelo sucesso interpessoais. Esse é um gráfico da minha história. O Dr. Rafael também já fez um spoiler, né? A minha formação na Faculdade de Medicina da Bahia, o meu mestrado e doutorado, parte do doutorado no Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina. Eu chamo a atenção que todas as instituições são públicas, todo esse trabalho foram realizados em instituições públicas. E ao meu agradecimento a todas essas instituições. Essa é a minha história, eu acredito que é a história de todos nós que começamos com iniciação científica. O pós-doc enlouquecido, quem está me ouvindo e for pós-doc, é normal enlouquecer, a gente recupera depois, mas o sentido desse cartoon é mostrar que durante toda essa minha caminhada, eu contei com o apoio do CNPq, da CAPES e da FAPEC. Sem essas agências, acho que muito menos do que 10% do que eu produzi seria possível. Inclusive, as bolsas de estudos me possibilitaram e fazer a complementação da formação no exterior.
Esse é um timeline de tudo que aconteceu, eu não vou me detalhar, eu vou apenas destacar algumas pessoas que foram muito importantes e que eu quero agradecer publicamente. Professor Philip Reed-Laff, que eu fiz o doutorado sanduíche, depois voltei como professora visitante, foi o meu mentor científico mais importante, me fez apaixonar pela ciência e que eu procuro transmitir para aqueles que eu tenho a honra e o privilégio de ser mentor. Aqui o meu doutorado com a equipe da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, vocês talvez não reconheçam, mas aqui está a Edna, aqui o Rui Maciel, em memória do professor Nassim Ages, que foi meu orientador, e a professora Léa Maciel, meu crescimento profissional. Aqui a foto do professor Luiz Jorge Gross, já falecido, que foi muito importante nessa fase da minha carreira. A professora Polimar Spritzer, que na fisiologia foi quem me recebeu quando eu voltei dos Estados Unidos, que também muito importante para esse início, que não é fácil para nenhum de nós. Um particular carinho para o departamento de tireoide da SBEM, o Hans Graf, como meu impulsionador na minha participação nas sociedades brasileiras de endocrinologia. Sou muito grata ao professor Hans Graf e à doutora Denise Carvalho, que hoje é reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu recebi também, quero aqui reconhecer a importância da Sociedade Latino-Americana de Tireoide. Atualmente eu sou a presidente, aqui quando eu recebi o prêmio máximo dessa entidade, aqui está o Hans novamente. Um prêmio inusitado, depois que eu ganhei esse award da Lattes, foi que os gaúchos acharam que aí então eu só podia ser gaúcha, Então eles destacaram, esse foi a nota do jornal local. Quando eles souberam do prêmio, eu fui então transformada. Na verdade, para quem não me conhece, eu sou baiana, mas aceito dizer que eu sou baiúcha, mas só gaúcha não. E eu posso resumir para vocês que o segredo do sucesso é andar em boas companhias. E aqui está uma foto que resume todos esses anos com a comunidade de tireoide. Meus grandes amigos, o professor Rui, aqui nós temos a Janete Ceruti, o José Esgabi, que é o atual presidente, todos eles vocês conhecem muito bem, não vou nominar, e que são um lastro de grande importância em todos esses anos. Esse é o maior prêmio do EBT, que eu ganhei em 2018, que foi em Foz do Iguaçu, em Campo do Jordão. Finalizando, o último slide é dedicado à minha vida pessoal, nas pontes que nós atravessamos durante todo esse período, que não pode ser deixada de forma alguma, tem reconhecimento. Começo pela minha família, aqui então meu pai, minha mãe, meus irmãos, Eu sou a de pé virado, vocês podem ver que desde cedo eu contestava algumas posições. E, segundo lugar, o meu companheiro de todos esses anos, que eu conheci onde? Em Ribeirão Preto, que é o professor Luciano Goldani, é professor também da universidade. Nós trilhamos todos esses caminhos juntos, nos casamos em Boston, numa cerimônia muito privada, sem ninguém. A minha melhor clonagem foi feita em colaboração, nasceu em Boston, é hoje uma grande alegria. A minha filha Júlia, que também divide conosco paixão pelas viagens. Vocês podem imaginar que esse tem sido um ano difícil para todos nós, e que nos dá muita alegria. Como agora, em 2019, ainda tinha festa, e não foi medicina, gente, foi em direito. Agradeço demais a atenção de vocês e o privilégio de estar aqui recebendo o prêmio. O reconhecimento dos meus pares é a maior honra que um pesquisador ou professor pode responder. Muito obrigada.